capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Leremos do 46 até o 52. Marcos, capítulo 10, dos versículos 46 ao 52. Aleluias. Amém? Amém. Vamos ler. Depois foram para Jericó. Diga, Jericó. Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Diga, Bartimeu. Bartimeu. Estava junto ao caminho. Mendigando. E ouviu que era Jesus de Nazaré, e começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diga, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Diga, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Diga, levantando-se e lançando de si a sua capa, foi ter com Jesus. E Jesus, falando, lhe disse: que queres que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. Repita comigo: que queres que te faça? Vamos continuar. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia a Jesus pelo caminho. Amém? Abaixe a tua cabeça, feche os olhos, vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus, oh Senhor, como é bom, Senhor, estarmos em tua presença. Como é bom, Senhor, estarmos aqui reunidos em tua casa, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Ó Pai, eu louvo a Ti, Senhor, por cada vida, Pai. Eu louvo, Senhor, Pai, por cada pessoa que aqui está, Senhor. Pessoas preciosas, pessoas, ó Deus, que foram lavadas e remidas com o Teu precioso sangue, Senhor. Ó Pai, eu te louvo, Senhor, também, Pai, porque neste momento estamos diante desta palavra, Pai, a Tua palavra que é verdade, Senhor. Querido Senhor, Espírito Santo, te pedimos, fala conosco neste momento, ministra ainda mais em nossos corações. Senhor Espírito Santo, Tu tens, Senhor, o direito, Tu tens, Senhor Deus, a preeminência. Toma, Senhor, o Teu lugar de direito, faz do Teu jeito, a Tua maneira, dirige, opera conforme Tu quiseres. Senhor Espírito Santo, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, sedentos por mais de Ti, ó Pai. Senhor, eu te peço, Pai, usa, Pai, como instrumento em Tuas mãos, que me renda e me sujeito ao Teu senhorio, ao Teu pastoreio, Senhor. E eu peço que os corações, que os entendimentos estejam abertos, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem para preparar para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu queria nesta noite estar meditando com a igreja, falando com a igreja sobre esta passagem maravilhosa, lições, né, que nós podemos tirar aqui em Jericó. Jericó, ela foi uma cidade que ela tem muitas histórias, na verdade. Todas as vezes que falamos de Jericó, o que você se lembra? Quando você fala em Jericó, você se lembra daquela cidade grande, né, com muralhas, que Josué, ali então, junto com o povo de Israel, tiveram que rodear 7 vezes para cair aquela muralha.
Porque de fato, Jericó, né, ela é uma das cidades mais antigas do mundo. A cidade de Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo, uma cidade fortificada. Ela era uma cidade, né, como eu já falei aqui várias vezes, que em seus muros tinham casas, de tão grande que eram os seus muros, de tão largos que eram os seus muros, né? Tinham casas construídas no muro, tinham, né, ruas por onde tinha trânsito de carroça que passava, de tão grande que era. E de fato, Jericó era uma cidade quase que indestrutível. Só por causa de um milagre mesmo de Deus, que Jericó foi destruída. Foi a mão de Deus que derrubou ali as muralhas de Jericó, para que então Israel pudesse, na época de Josué, ali destruir aquela cidade. E Jericó, né, era uma cidade que tinha muita idolatria. Tanto é que o próprio Deus deu uma ordem para Josué e falou assim: Josué, você vai destruir Jericó. E nada de Jericó vocês vão pegar para vocês, nenhum despojo, tudo vai ser destruído. Todos de Jericó vão morrer, com exceção a Raabe, a meretriz, né, que ela protegeu ali alguns espias e a família dela, mas o resto todos têm que ser destruídos, porque Jericó era um símbolo de fortaleza do mal, de idolatria maligna, de coisas malignas. Era a cidade de Jericó. Então, aos olhos de Deus, Jericó era uma cidade condenada por pecados, era uma cidade condenada por muitas coisas erradas que eles faziam, né? E aí então nós vemos que Josué, após destruir a cidade de Jericó, Josué amaldiçoa aquela cidade. Ele fala assim: maldito será aquele que edificar a cidade de Jericó. E ele fala assim: ó, quem for reconstruir Jericó, o seu filho mais velho vai morrer quando essa pessoa começar a construir. E o seu filho mais novo vai morrer quando ele terminar de edificar a cidade e colocar, né, a porta ali nos muros da cidade. E durante séculos, Jericó era só um monturo de pedras, era só ali então uma lembrança ali então do que havia acontecido, de uma glória que eles tiveram, mas também de juízo de Deus. Então Jericó, ela representava o juízo de Deus contra a maldade, o juízo de Deus contra a idolatria, o juízo de Deus contra tudo aquilo que é errado. E séculos depois, na época de Acabe, na época em que Israel vivia, né, uma idolatria terrível, na época que vivia uma bruxaria terrível, então um homem chamado Riel, ele começa a edificar a cidade de Jericó de novo. Só que aí ele não se lembrava da palavra do homem de Deus, que o homem de Deus falou: maldito, né, é a cidade de Jericó e quem reconstruir essa cidade. Então, conforme a palavra do profeta, quando aquele homem Riel começou a reconstruir a cidade de Jericó, o filho dele mais velho morreu. E quando ele termina de edificar aquela cidade, quando estava colocando as portas lá no muro, né, da porta da cidade, o seu filho mais novo morreu. Que isso nos mostra que a palavra do homem de Deus pode passar, né, o tempo que for. A palavra do homem de Deus, do homem que tem a unção, a autoridade de Deus, ela permanece. A palavra que Deus ele dá a nós, né, ela permanece. Ela não volta vazia, como Deus fala. E séculos depois, então, nós vemos a palavra de Josué se cumprindo. E aquele homem então reconstruiu aquela cidade ali, né? Aquele homem então sofreu ali então o julgamento do homem de Deus. E Jericó, então, ela não volta mais a ser uma cidade gloriosa como ela era, né, nos tempos atrás, mas ela volta a ser uma cidade. E aí nós vemos na época do profeta Eliseu, que então os filhos dos profetas que estavam ali chamaram Eliseu e falou assim para ele: olha, essa cidade, né, tem muitas águas, muitas fontes de águas, mas as águas são amargas. As águas de Jericó não prestam.
As águas de Jericó são águas amargas, a terra de Jericó é toda amarga, por quê? Porque ainda estava ali, né, a palavra de Josué ali sobre aquele lugar, a maldição de Josué naquele lugar. E aí então Deus dá ao profeta Eliseu uma palavra, e o profeta Eliseu fala assim: ó, me traz um prato novo, né, com sal. E Eliseu foi até as fontes de Jericó, ali jogou o sal, e a água se tornou então salgada, se tornou doce. E aí então também ele jogou sobre a terra, e a terra se tornou fértil, e ali então, né, Deus então retira a maldição daquele lugar através do profeta Eliseu, séculos depois. Somente um homem de Deus, né, pode tirar algo que o outro homem de Deus colocou, né? Então aqui nós vemos aqui que Jericó é marcada por isso, é marcada pela destruição, pelo juízo, por uma maldição, mas também depois ela é marcada por algo. O profeta Eliseu foi ali então, né, usado por Deus, e aquela cidade, mais uma vez, ela pôde, né, ser uma cidade habitável. E nos tempos do Senhor Jesus, Jericó, ela servia como passagem para quem ia para Jerusalém. Então quem ia para Jerusalém passava por Jericó, e Jericó se tornou, né, uma cidade que era uma rota comercial. Então as pessoas que iriam para Jerusalém para adorar passavam lá, passavam pela cidade de Jericó. E Jericó também era conhecida porque no meio do caminho da passagem ficavam muitas pessoas ali pedindo, muitos mendigos, muitas pessoas, né, que tinham necessidades, ficavam à beira do caminho ali, então mendigando, pedindo, né, esmola, pedindo ali algum donativo. E ali então era marcada a cidade de Jericó. E então o Senhor Jesus, no seu último ano, né, quando ele estava indo para Jerusalém, quando ele estava indo ali para fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém, ali no seu último ano de ministério, então ele passa mais uma vez por aquela cidade. E a última passagem de Jesus por ali pela cidade de Jericó, então é marcada por algo maravilhoso, por um milagre transformador, que foi a cura deste homem chamado Bartimeu. E aqui então nós vamos ver então que através então deste milagre, através daquilo que Deus fez, né, na vida de Bartimeu, Jericó também ela foi abençoada. Jericó ela foi até mesmo uma cidade que passou depois por uma expansão, porque você vai ver alguns relatos que dizem que Jesus estava saindo de Jericó, e outras passagens, outros relatos vão dizer que Jesus estava entrando em Jericó, porque depois daquilo houve duas Jericó, a Jericó velha e a Jericó nova. Amém. Porque então houve uma mudança. Então ali Jesus, né, a passagem do Senhor Jesus ali naquele lugar ali, então trouxe restauração completa naquele lugar. E aqui nós temos nesse texto, né, muitos ensinos maravilhosos, coisas tremendas que nós devemos entender, que nós devemos então, né, chaves para a gente poder executar nas nossas vidas. E a primeira está lá no versículo 46. Põe para mim, já está aí já. Está dizendo lá que eles saíram de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. E o que nos chama a atenção aqui, Bartimeu, o cego, o filho de Timeu, né, fala a respeito deste homem. Quantas pessoas que você vê que Jesus abençoou, que Jesus curou, que a Bíblia traz detalhes da vida dela? Alguém pode citar para mim uma pessoa que Jesus curou, que Jesus abençoou, que a Bíblia traz detalhes da vida dela? Zaqueu. Oi? Zaqueu. Que detalhe ele fala? Fala o nome dele, né? Só o nome. Zaqueu, o publicano, diz o nome, diz a profissão dele e diz que ele era descendente de Davi. Por que a Bíblia fala isso? Porque Zaqueu se tornou
discípulo de Jesus. Amém. Maria Madalena, a Bíblia fala dela, Maria, né, que era de uma cidade, fala o nome da cidade, Madalena, né, por causa do nome da cidade dela, e fala que expulsou dela 7 demônios, e fala que ela era também uma discípula do Senhor Jesus. Mas há outros tantos da Bíblia que você vai ver que foram pessoas que receberam a bênção do Senhor, e a Bíblia não menciona o nome, só fala lá, o homem que tinha a mão mirrada, vai falar do homem, né, que era lunático, vai falar do outro lá, do homem que era leproso. E aqui no texto, a Bíblia ela fala, olha, Bartimeu, filho de Timeu. Então a Bíblia fala o nome e fala o nome do pai dele. A Bíblia menciona o nome de Bartimeu e menciona o nome do pai dele, porque a Bíblia ela está dizendo aqui para mim, para você, está nos dando aqui para mim, para você uma chave. Uma chave de que Bartimeu não só foi uma pessoa que recebeu uma dádiva do Senhor e se tornou mais uma estatística, não. Bartimeu foi alguém que recebeu uma dádiva de Deus, uma bênção de Deus, um milagre de Deus, e se tornou alguém conhecido no meio, alguém conhecido na igreja, alguém que ao falar o nome dele, que ao falar o nome do pai dele, sabia de quem se tratava, conhecia com detalhes, porque Bartimeu, ele foi um discípulo do Senhor, ele foi alguém que caminhou com o Senhor Jesus, alguém, né, mesmo que por pouco tempo, porque Jesus, né, depois desse episódio, teve mais poucos dias de vida, mas Bartimeu caminhou com o Senhor Jesus. No dia que Bartimeu se encontrou com Jesus, ele nunca mais deixou o Senhor Jesus. A própria Bíblia declara que, após ser curado, ele andou com Jesus, ele seguiu instantaneamente ao Senhor Jesus, e ele se tornou alguém conhecido, porque ele foi alguém que anunciava a Cristo depois da sua ressurreição. Ele, a sua família ali em Jericó, eram porta-vozes daquilo que Deus faz na vida de um homem e de uma mulher. Ele era ali uma testemunha viva de salvação. Então esse versículo 46, quando a Bíblia apresenta Bartimeu, ela está dizendo, olha, este homem é conhecido, assim eu e você precisamos também sermos conhecidos diante de Deus, dos anjos de Deus, conhecido entre os homens desta terra, e até mesmo ser conhecido lá no inferno. Amém. Porque nós somos testemunhas vivas de Cristo, que andamos com Cristo, e quando, aleluia, o céu fala a nosso respeito, ele vai falar de uma forma, sabe, que todos vão entender quem é você. Quando a Bíblia falar de você, não vai falar, olha, de uma Rafaela qualquer, não vai falar de uma Rafaela que todos sabem quem é, porque é uma pessoa que anda com Deus, que é conhecida nos céus, que é conhecida diante dos anjos do Senhor. E Bartimeu, quando Marcos aqui está falando sobre ele, está falando alguém que era conhecido, alguém que a igreja sabia de quem se tratava. Tanto é que quando você lê, por exemplo, esse mesmo relato lá no Evangelho de Mateus ele cita 1 ou 2 cegos. Quem sabe? 2 cegos. Porque na realidade foram 2 pessoas curadas em Jericó, neste episódio. Mas por que Marcos não fala a respeito daquele outro? Porque Bartimeu se tornou alguém conhecido. Aquele só era mais uma estatística. É que nem quando você vê aqui em Marcos, e Marcos ele trata muito sobre isso, quando fala lá do gadareno. Quantos demoniados gadarenos tinham? 1 ou 2? Legião. Não estou falando de quantos demônios tinha dele. Quantos tinham? 1 ou 2? Tinham 2. Por que a Bíblia só fala a respeito de 1? Porque aquele se tornou o quê? Testemunha de Jesus lá na cidade de Decápolis. Então você vê aqui uma peculiaridade no Evangelho de Marcos, que ele apresenta, então, não só uma estatística, mas ele apresenta, então, aqueles que se tornaram conhecidos.
Da mesma forma, Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, que nós precisamos cada vez mais nos tornar conhecidos perante a Igreja de Cristo. Aonde você for, as pessoas precisam olhar para mim e para você e ver a glória do Eterno resplandecer. Como a Bíblia fala, que nós somos uma carta viva. Nós não precisaremos de recomendação, mas ao olharmos para nós, as pessoas vão ver que nós somos uma carta viva, alguém que é conhecido, alguém que carrega, alguém que resplandece a graça, a bondade de Deus. E é isso que é de maravilhoso que nós enxergamos aqui no início deste texto que fala a respeito de Bartimeu, não Bartimeu, o cego, Bartimeu, ali o filho, de Timeu, porque eles se tornaram conhecidos, eles não eram estranhos. Nós não somos estranhos, nós somos conhecidos. E é isso que é maravilhoso, isso que é tremendo, essa primeira missão, essa primeira chave, se torne conhecido. Como se torna conhecido? Caminhando com Jesus, andando com Jesus, ouvindo o Senhor Jesus, obedecendo ao Senhor Jesus, nos tornamos então conhecidos, nos tornamos então pessoas que aonde formos, levamos esta glória de Deus. O Evangelho de Marcos, ao falar sobre esse relato aqui, então Bartimeu, ele leva consigo este reconhecimento que foi alguém que caminhou com Jesus, alguém que viu Jesus entrando em Jerusalém como um grande rei. Olha que tremendo, olha que maravilhoso. E aí nós temos aqui o verso de número 47, vem comigo, por favor. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esta passagem também é tremenda, esse texto, esse versículo é tremendo, porque mostra que Bartimeu, ele tinha uma compreensão de quem era Jesus. Da mesma forma, nós precisamos ter uma compreensão de quem é o Senhor Jesus. Todos sabiam quem era Jesus de Nazaré. As pessoas falavam: lá está Jesus de Nazaré, o profeta da Galileia. Quando se falava em Jesus de Nazaré, as pessoas sabiam que estava se falando sobre um mestre, alguém que estava ali operando sinais miraculosos. Mas a Bíblia fala que quando Bartimeu ouviu que era Jesus de Nazaré, ele toma uma atitude. Ele começa a clamar e diz: Jesus, filho de Davi. Ele reconheceu, porque a expressão filho de Davi é um título messiânico, é um título que somente o Messias poderia carregar. Não era qualquer pessoa que podia carregar. Quando as pessoas se referiam ali ao título Jesus de Nazaré, estavam falando: é um profeta de Nazaré, é um homem santo, é um mestre santo. Mas as pessoas não tinham, nem todos tinham o discernimento de saber que aquele homem chamado Jesus de Nazaré era o Messias, era o rei escolhido, era o rei prometido por Deus. Mas quando ele ouve as pessoas dizendo: olha, é Jesus de Nazaré que está aqui, ele entendeu, ele falou: não, é o filho de Davi, é o Messias, é o rei dos reis, é ele que está aqui. Está entendendo? Amém. A nossa compreensão sobre a pessoa e a obra de Jesus, nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos cada vez mais entender, compreender e caminhar para conhecer o Senhor Jesus Cristo, conhecer a sua obra, conhecer o seu amor, conhecer os seus feitos, conhecer a sua mente, conhecer o seu coração. E eu fico pensando comigo mesmo, aquele homem ali,
durante 3 anos ouvindo as pessoas falando: olha, Jesus de Nazaré foi em tal lugar e fez isso, e fez aquilo outro. E eu fico imaginando das vezes que Jesus passou por Jericó e por alguma questão, Bartimeu não teve um encontro com ele, e ele ficou sabendo: meu Deus, ele passou aqui, eu não estava, e isso e aquilo. E ele talvez ficou pensando no seu coração: esse ano eu não vou perder, esse ano ele vai vir, eu vou estar aqui, esse ano eu não vou sair daqui até que eu veja, até que ele passe, sabe? E ele ficou ali ouvindo falar a respeito dos feitos dele, e eu penso no meu coração que aquilo estava, sabe, dentro dele, ali fervilhando, porque ele sabia que não era só um profeta, que não era só, sabe, alguém que estava ali para trazer uma nova doutrina. Não, ele sabia que aquele homem, que aquela pessoa que todo mundo estava falando era diferente, era o Messias, era ali o Rei, aleluias, prometido pelo Senhor. Então, quando ele ouve falar que Jesus de Nazaré estava ali, ele clama: não, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tu és o Messias, Senhor, tem misericórdia de mim, porque somente o Messias tem o poder de restaurar, somente o Messias tem o poder de dar vida nova, somente o Messias tem o poder de transformar vidas. E da mesma forma também, nós precisamos então conhecer e continuar conhecendo o Rei da Glória, o nosso Senhor e Salvador e Rei, para que nós possamos, sabe, nos mínimos detalhes, ver a mão dele agindo em nossas vidas. Amém. Nos mínimos detalhes, ver o seu amor trabalhando em nossos corações. Sabe, nos mínimos detalhes, entendendo que é Ele que está agindo, que é Ele que está movendo. Quantas vezes as pessoas, ficam pensando: foi sorte, foi isso, foi aquilo, não, fui eu que consegui, foi um amigo, não sei o que lá. Não, você tem que olhar e ver a mão de Deus agindo. Ele abrindo a porta, Ele vai usar quem Ele quiser, Ele vai fazer do jeito dele, da maneira dele, mas veja Ele, reconheça Ele, entenda que é Ele que está fazendo todas as coisas em nossas vidas. E foi isso que aquele homem enxergou. Olha aí, mas ele era cego da carne, mas espiritualmente ele estava vendo o que os outros não viam. Da mesma forma, todos nós somos cegos espirituais, enxergamos bem com os nossos olhos físicos, mas com os nossos olhos espirituais não estamos enxergando que diante de nós está o Rei da Glória, movendo, trabalhando, operando de forma maravilhosa, de forma gloriosa. E aquele homem então ele enxergou o Messias. Somente Ele poderia restaurar a minha vida. Somente Ele poderia me dar aquilo que eu preciso e tanto desejo. Sabe, somente Jesus tem o poder de nos tirar do meio do caminho. Somente Jesus tem o poder, sabe, de transformar. Somente Ele tem o poder de trazer um renovo sobre nós. E nós precisamos vê-lo. Nós precisamos vê-lo. Nós precisamos vê-lo em todos os momentos das nossas vidas. Amém? Amém. Vamos continuar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele o louvor, e a Ele a glória, e a Ele a adoração. Amém. Verso 48, por favor. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, quantas vezes nós temos que lidar com obstáculos? Aquele homem estava clamando, aquele homem estava chamando por Jesus. Aquele homem estava ali então, pedindo de forma desesperada para que o Senhor então pudesse acudi-lo. E a Bíblia diz então que as multidões
Então começaram a fazer o quê? Começaram a atrapalhar ele. Não fala. Começaram talvez a empurrar ele para lá e para cá. E nós também, da mesma forma, temos que aprender a lidar com a insensibilidade. Aquelas pessoas eram todas insensíveis. Para aquelas pessoas ali, Bartimeu só era um mendigo, só era um cego, só era um pedinte, só era alguém, sabe, que a sociedade não dava valor nenhum. Era alguém que aos olhos deles sem importância. É o cego, é o mendigo ali, que está fazendo barulho, que está atrapalhando, sabe, a passagem de Jesus. Obstáculos. Nós temos que aprender a lidar com os obstáculos. Nós temos que aprender, sabe, a lidar com a intolerância. A intolerância dos de fora e até mesmo a intolerância de nós mesmos. Temos que aprender, sabe, a lidar com os problemas de fora e os de dentro. Quantas vezes o Senhor está ali e nós somos barreiras para nós mesmos. Nós ficamos, sabe, nos frustrando a nós mesmos porque nós nos achamos, sabe, como pessoas indignas, como alguém que o Senhor não daria a mínima. Somos intolerantes com nós mesmos. E esse texto mostra, e você vai ver muitas passagens de pessoas que precisaram vencer multidões para ter um encontro com Jesus, que precisaram dentro de si quebrar paradigmas interiores para ter um encontro com Jesus. E se nós não aprendermos a lidar, sabe, com isso, muitas vezes nós ficaremos frustrados, porque muitas vezes Jesus está próximo, a bênção está, sabe, a passos de nós. E aí temos que lidar com a intolerância, com a multidão dos de fora e interior dentro de nós mesmos. Sabe? Às vezes achamos que não temos importância. Às vezes achamos que Jesus não vai ligar para nós. Às vezes nos achamos insignificantes. Às vezes as pessoas vão olhar para nós e vão nos achar insignificantes. Mas não importa o que você pensa de si mesmo. Não importa o que as pessoas pensam de você. O que importa é o que Jesus vai pensar de você. O que Jesus, sabe, Ele vê ao fitar os olhos dele em você. Glória a Deus. É isso que importa. E nós vemos aqui dentro dessas pessoas que venceram multidões, nós vemos que elas tiveram que romper tantas coisas. Imagine como que era a cabeça deste homem. Cego, mendigo, né? Será que ele não era acostumado a receber um chute? Será que ele não era acostumado a receber um empurrão? Será que quando ele ia falar, as pessoas ficavam quietas, não falavam nada? Com certeza, as pessoas, né, são desse jeito. E naquela hora não foi diferente na vida dele, mas ele teve que romper, ele teve que vencer. Da mesma forma também nós temos que romper, nós temos que vencer. Porque as multidões às vezes pensam, né? Não, na minha igreja todo mundo é bacana, todo mundo é legal. Não é esse tipo de multidão. Às vezes as multidões estão no interior e às vezes é o inimigo falando, ou até mesmo o nome está do teu lado te atrapalhando também. Mas nós temos que romper. E Bartimeu, ele é um exemplo para mim e para você de rompimento, de romper os obstáculos, de romper as multidões, de quebrar os paradigmas que estão dentro de nós, sabe? Para que possa, né, então receber a bênção, o milagre, a cura do Senhor. Porque uma coisa é certa: Jesus nunca negligencia o clamor de um necessitado. Veja lá o versículo de número 5 aí. Perdão, é 49. E Jesus parando disse que chamassem o cego. Opa,
E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Olha que tremendo. Gente, o Senhor Jesus não nos negligencia. Ele nunca deixa de ouvir, né, o clamor de necessitado. E o que é mais tremendo aqui é que agora as coisas mudaram. Em vez de Bartimeu chamar por Jesus, quem está chamando para o Bartimeu? É o Senhor Jesus. Em vez das pessoas mandarem aquele homem ficar quieto e calar a boca, elas estão fazendo agora o quê? Falando: levanta, vai, corre, tenha ânimo, porque Jesus, Ele te chama. No momento que a gente consegue romper, no momento em que nós conseguimos, né, sabe, ter esse acesso ao Senhor, as coisas vão mudar naturalmente nas suas vidas. Você não vai precisar mais ficar gritando, desesperado, porque o Senhor Jesus, Ele já ouviu você chamando por Ele. E aí então Ele vai, sabe, chamar por você. Ele vai dizer: ei, vem aqui, levanta-te e vem aqui. E Ele vai usar pessoas para ajudá-lo. As pessoas então levantaram Ele, ajudaram Ele, para Ele ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele muda as coisas, Ele muda a situação. O Senhor nunca vai te desamparar, nunca vai te deixar, pelo contrário, Ele vai mudar aquele momento. Amém. Agora Bartimeu se tornou, sabe, o alvo de todas as atenções. Antes era só uma voz chata, antes só era um estorvo que estava fazendo barulho. Agora não. Agora ele é o que? O centro das atenções. O mestre está chamando ele. Ajuda logo, que o mestre está chamando ele. Corre, levanta logo o Bartimeu, porque o mestre está chamando ele. Está entendendo? Quando nós então buscamos ao Senhor, vai haver um momento que Jesus vai falar: chama por ele ali, ó, eu estou chamando meu servo, estou chamando a minha serva. E ali então, sabe, eu começo a ver os anjos do Senhor correndo de um lado para o outro e falar: ajuda logo ele, chega perto do Senhor, porque o mestre está chamando. O mestre está chamando por você. O mestre está chamando o seu nome. O mestre está falando: vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pode vir agora, pode vir, porque eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui para te atender. Foi isso que nós vemos acontecendo na vida daquele homem, e é isso que acontece nas nossas vidas quando nós clamamos a Deus, quando nós buscamos ao Senhor. Tenha certeza que as coisas vão mudar, que a chave vai virar e a bênção vai vir sobre as nossas vidas. Tenha bom ânimo, se alegre, fique feliz, porque Jesus te chama. Vira para o teu irmão e diga: fica feliz, porque Jesus te chama. Agora é com você, diga para ele. Diga para ele, para ela: agora é com você. Porque uma coisa é Jesus te chamar. Uma coisa é falar: Priscila, vem aqui. Agora outra coisa é a Priscila aí. Não é verdade? Uma coisa é quando Jesus te chama, e a outra agora é contigo. É o que aconteceu com ele, no verso 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Amém. Aí, agora é Bartimeu de novo. E é tremendo que a Bíblia fala: ó, e ele, lançando de si a sua capa, se levantou e foi ter
com Jesus. Você sabia que na época ali, né, do Império Romano, em muitas cidades, a pessoa que era mendigo, a pessoa que ela precisava ficar na rua mendigando, ela tinha que ter uma autorização. O governo tinha que autorizar ela a ser um mendigo profissional. E para que ela pudesse, então, ter o direito de ficar na rua mendigando, ela recebeu uma capa. E aí nessa capa não era só para proteger ela do frio, da chuva, não. Era uma capa que tinha, né, uns dizeres dela. Que aí as pessoas entendiam, os guardas entendiam, as pessoas entendiam que ela podia ficar naquele determinado lugar mendigando, porque ela recebeu autorização. Então a capa de Bartimeu, ali então, era uma identidade, era uma espécie de identidade dele, né? Viam a capa lá do mendigo ao mendigo. E a Bíblia diz que quando Jesus chamou ele, a primeira coisa que faz, ele lançou a capa, jogou fora a capa. A capa de mendigo, jogou fora a capa que dava a ele identidade, ele jogou fora. Quando Jesus nos chama, nós não temos que apenas, né, se levantar e ir até ele, nós temos que nos despojar de nós para ir até ele. Nós temos que pegar aquela identidade, sabe, que estava sobre as nossas vidas, aquele título que estava sobre nós temos que pegar e lançar fora, porque quando Jesus nos chama para o novo. Quando Jesus nos chama para a transformação. Para quando Jesus nos chama para uma novidade de vida. E a primeira coisa que aquele homem então faz, ele joga fora a sua capa, ele joga fora a sua identidade, ele joga fora a sua vida velha, porque ele estava prestes a receber o novo de Deus. Então, quando vamos ao Senhor, nós temos que nos despojar, jogar fora. Estamos passando por algo, um problema, talvez uma aflição, sabe? Nós temos que chegar até o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele fala: vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Por que ele está falando isso? Porque ele vai mudar a nossa vida. E às vezes chegamos a Jesus, sabe, e não deixamos ele tirar o velho, não nos despojamos. Mas aqui o texto nos ensina, aqui Bartimeu nos ensina, através da sua atitude, aquilo que a Bíblia fala, que nós devemos nos despojar do velho homem, despojar do velho, porque Jesus sempre vai trazer um novo nas nossas vidas. Eu sempre digo, Jesus está fazendo um novo nas nossas vidas. Jesus nunca dá nada velho, todas as vezes Jesus dá um novo. Toda a unção que você recebe não é unção velha, é unção nova, é óleo fresco. Tudo que Deus dá para nossas vidas é novo, é fresco. Mas às vezes a gente chega até Jesus com a capa ainda, com a capa de mendigo, com a capa do problema, com a capa do mal. Em vez de nos despojarmos, aquele homem se despojou, aquele homem jogou fora aquela capa e diz: olha, vamos, essa vida não me pertence mais, esta capa não é mais minha. Não sou mais o cego mendigo, não sou mais um pedinte à beira do caminho, não sou mais esse tipo de pessoa. Então ele jogou fora a sua capa, se levantou e foi ter com Jesus Cristo. Ele foi até o Senhor, porque ele sabia que ali ele estava prestes a ter uma nova vida, uma novidade de vida, uma bênção nova na sua vida, uma restauração completa. Queridos, despoje-se das suas capas, despoje-se daquilo que você carrega que é ruim, que é mal. Despoje-se, sabe, dos problemas, das situações adversas, e vá até o Senhor com alegria. Você não está chamando por Ele, você não está clamando por Ele, você não está pedindo a ajuda dEle, então Ele está dizendo: olha, venha a mim. Aí vá até Ele, uma novidade de vida, vá até Ele
o velho querendo o novo. Não, Jesus fala, joga fora o velho. Ele mesmo fala, não se põe, né, o vinho novo no odre velho, porque vai estragar o odre e o vinho vai se perder. Não se põe o remendo novo na roupa velha, porque não vai dar certo, vai rasgar ainda mais, vai piorar a situação. Então a gente, sabe, tem que ser um odre novo para receber o vinho novo. Temos que ter veste nova para receber o novo de Deus. E aí agora o verso 51, por favor. E Jesus falando disse, que queres que eu te faça? E o servo lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Olha que tremendo, né? Jesus chamou, Jesus sabia que ele era cego, mas Jesus perguntou para ele, o que você quer? O que você está precisando? Parece óbvia a resposta, né? Parece, não, mas não é assim. O senhor não está percebendo? Não enxerga. Nós temos que entender que Jesus, ele sempre vai criar um ponto de contato com a gente. Amém. Nesse ponto de contato que ele cria conosco, é para que nós possamos nos abrir para ele. Se existe uma coisa difícil, é das pessoas se abrirem. Se existe uma coisa que é difícil, é as pessoas se rasgarem e serem sinceras. Quantas e quantas vezes as pessoas vêm, pastor, ora por mim, não sei o que lá. Aí você pergunta o que é. Aí você sabe, não tem coisa ali, o Espírito Santo vai mostrando. Aí você tem que ficar apertando para a pessoa falar, porque o crente tem mania de esconder. Ele quer vitória, mas escondida. Não fala, não abre a boca, fica escondendo as coisas. Sabe? O homem tem dentro disso. Aí Deus sabe, abre a boca e conversa com ele, seja sincero com ele. Jesus aqui, ele fez um ponto de contato com aquele homem. Claro que Jesus sabia que o homem queria se enxergar, é claro, era nítido, sabe? Mas ele falou, peraí, o que você quer? Qual é o seu problema, Bartimeu? O que você está precisando? Ele cria um ponto de contato ali para que aquele homem seja sincero, se quebrante diante de Deus. Muitas vezes nós não estamos recebendo, Jesus está perguntando o que você quer e você fica lá dando respostinha seca para o Senhor. Senhor, uma bênção. Você sabe que eu estou precisando de uma bênção. Eu estou precisando, Senhor, de cura. Você tem que falar, você tem que abrir a boca e você tem que, explicar para o Senhor. Ele sabe, mas Ele deseja que você fale com Ele, que você seja sincero com Ele. Jesus está perguntando o que você quer, o que você precisa, o que você deseja. É o momento de você chegar para Ele e falar. Sabe por quê? Porque nós, muitas vezes, somos como Bartimeu. Bartimeu, ele era acostumado a fazer o quê? Pedir esmola. Ele é acostumado a receber migalhas. E a gente com Deus muitas vezes somos aquele que nem Ele. Somos pessoas que nos contentamos com um pouco. Estamos ali recebendo migalhas. Estamos ali esmolando na presença de Deus, sendo que Deus está dizendo, o reino é meu. As bênçãos já foram conquistadas pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, e aí a gente fica lá, esmolando diante de Deus. E aquele homem, estava acostumado a viver uma vida de esmolas, uma vida de migalhas, e aí Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Ele queria enxergar. Era algo pequeno? Não, era algo muito grande. Era algo que qualquer pessoa poderia dar para Bartimeu? Não. Era algo que somente o
Rei da Glória poderia fazer. Então ele chegou diante do Senhor, sabe, não teve medo. Ele falou: Senhor, eu quero minha vista de volta. Eu quero enxergar de novo, Senhor. Eu quero o Senhor poder ver. Sabe, e às vezes Deus está perguntando: o que queres que eu te faça? E a gente tem medo de chegar diante dele e pedir ali o sobrenatural, de pedir ali aquilo que nós sabemos que Deus tem o poder para fazer, mas a gente fica limitando Deus, sabe, escondendo dele, não falando com ele, não crendo que ele possa realizar aquilo nas nossas vidas. Às vezes você crê que Deus pode fazer um milagre na vida do outro, mas às vezes você não crê que Deus pode fazer um milagre na tua vida. Quantas e quantas pessoas são assim, que crê que Deus pode fazer, mas na vida do irmão, na sua vida, você fica meio assim: será que Deus pode fazer isso? Mas será? Deus está perguntando: o que queres que eu te faça? Ele está criando um ponto de contato. Então você tem que precisar ser claro com o Senhor. Você precisa se rasgar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero assim, eu quero isso, eu preciso disso, eu necessito disso, Senhor. Sabe? Alguém aqui já leu o livro A Quarta Dimensão? Quem já leu? Ninguém nunca leu? O best-seller? Paul Chu, A Quarta Dimensão? Lê esse livro. Você vai entender aqui o que eu estou falando. É um livro pequenininho, não é grande não. A Quarta Dimensão. É um livro bem antigo, mas é um livro tremendo, que fala a respeito desta questão de nós estamos pedindo para Deus, e aprender a pedir a Deus, aprender a parar, sabe, de ficar. É uma bênção, é uma bênção. Deus está falando: que bênção você quer? O que você deseja? Uma bênção, me abençoa, me abençoa. Nem você sabe o que quer. Jesus está perguntando: o que queres que eu te faça? Diga para ele, seja sincero com ele. Bartimeu, ele fez, ele foi sincero com o Senhor. Ele falou assim: mestre, eu tenho a vista, eu quero ver, eu preciso enxergar. E assim então fez. Verso 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Uma pergunta: o que você enxerga nesse texto aqui? É só a cura de Bartimeu? Ou você consegue enxergar algo mais acontecendo na vida de Bartimeu? A fé. Oi? A fé. Sim, a fé foi ali, né, o meio pelo qual o milagre aconteceu na vida dele. O que mais você vê na vida de Bartimeu? Jesus dizendo para ele: a tua fé te salvou. Bartimeu, ele não só recebeu cura, ele recebeu salvação. Amém. Bartimeu não só recebeu cura e não só recebeu salvação. Bartimeu, ele andou com Jesus. Amém. O que Deus ele faz nas nossas vidas é muito mais além daquilo que nós precisamos e pedimos. Quantas pessoas foram curadas pelo Senhor Jesus, mas poucos ouviram isso, que ele foi salvo. Poucas, olha, lê os evangelhos, poucos Jesus vai falar: a tua fé te salvou. Poucos Jesus fala: olha, você foi salvo. Poucos. Muitas pessoas só estão querendo algo que é o que é momentâneo em suas vidas, mas Jesus ele proporciona mais. Ele proporciona salvação, e Ele proporciona para mim e para você uma caminhada com Ele. Como eu disse, Jesus estava indo para Jerusalém, Jesus estava ali para entrar, sabe, a última vez em Jerusalém, na entrada triunfal, Bartimeu, ele viu o grande rei entrando em Jerusalém. Ele andou com o grande rei até Jerusalém. O que aconteceu na vida dele foi extraordinário. O que aconteceu na vida daquele homem foi maravilhoso. Ele nunca em sua vida havia imaginado que um dia ele estaria enxergando
que é óbvio para nós, mas a abundância que vem com as bênçãos de Deus. As abundâncias que vêm com a bênção de Deus. E aquele homem, então, como eu disse, ele era alguém conhecido da igreja, porque ele caminhou, porque ele testemunhou, porque, sabe, ele foi testemunha ali, ocular, presencial, de um evento extraordinário, de uma glória extraordinária. E Deus nos chama também para isso. Todos os momentos que nós estamos com o Senhor, Deus ele tem coisas grandes e maravilhosas para as nossas vidas. Deus quer fazer coisas, sabe, tremendas aos nossos corações, mas depende de mim, depende de você, sabe, receber e permanecer com Ele. Quantos recebem e não permanecem? Quantos só querem o que é óbvio? Não. Chega para o Senhor e diga: Senhor, eu preciso disso, eu preciso receber isso, mas Senhor, eu já te agradeço, porque eu sei que tem muito mais a ver. Que aquilo que o Senhor vai fazer, Senhor, eu ainda não sei, não subiu ao meu entendimento, eu não tenho compreensão do que é, mas eu sei que vai ser grande, vai ser maravilhoso, vai ser sobrenatural. Senhor, vai me enriquecer ainda mais na tua presença. E foi o que aconteceu na vida deste homem. Iniciou o dia, cego e mendigando, terminou o dia na presença do Senhor, com todas as bênçãos, com a vida transformada, sendo um discípulo de Jesus Cristo. Amém? Amém. E, sabe, os ensinos aqui de Bartimeu, desta palavra, venha entrar nos nossos corações. Amém. Sabe, Deus me deu uma palavra diferente, deu uma palavra assim: você vai seguir aqui, versículo por versículo, e explane versículo por versículo, para que as pessoas possam receber as chaves, o entendimento daquilo que eu quero, daquilo que eu posso e faço na vida dos meus filhos e das minhas filhas. Então receba a bênção, receba a vitória, receba a provisão, receba além daquilo que você está pedindo, além daquilo que você está imaginando.